Se você ainda não assistiu o último vídeo, nós estávamos falando sobre variáveis na Unity. Então eu recomendo que você volte um pouquinho, assista lá para entender a continuação desse processo. Mas veja bem, aqui nós temos algumas variáveis e eu expliquei quais são os tipos delas, como elas se agrupam e tudo mais. Mas antes de seguirmos e entender mais sobre o ciclo de vida dessas variáveis, eu queria mostrar para você uma outra coisa. Na verdade, uma função que vai nos ajudar muito, não só aqui para entender como as variáveis funcionam, mas vai te ajudar também a desenvolver um projeto, porque é uma ferramenta extremamente poderosa para você mostrar informações. E para isso, eu vou utilizar variáveis. Vamos lá. Existem funções nativas na Unity que nos ajudam a construir qualquer projeto, porque elas são extremamente úteis. E essas funções também podem nos ajudar a entender um pouquinho do que estamos falando aqui, que é como programar na Unity. Falando aqui das funções que eu havia mencionado, o que eu gostaria de fazer hoje é mostrar a você como funciona a função debuglog, ou debuglog, a pronúncia mais adequada. Mas para isso eu vou limpar um pouco esse código que nós utilizamos para aprender sobre variáveis e voltar à estrutura do script original, olha só. Então, aqui eu tenho um script com duas funções básicas, que é start e update. Se você não viu o vídeo sobre o que é o start e update, recomendo você voltar alguns, eu vou colocar o cardzinho dele aqui, e aí você entende. Mas vamos lá, olha só. Se você percebeu, quando eu falei sobre o monobehavior, o processo de herança, eu disse que o monobehavior precisava de uma certa biblioteca ou namespace chamada Unity Engine. Então deixa eu mostrar uma coisa para você. Esta é a documentação da Unity. E quando nós sugerimos namespaces ou bibliotecas, quer dizer que isso é um conjunto de outras funções. Se você olhar aqui do lado esquerdo, você vai ver uma série de funções que estão dentro da Unity Engine. Por que dentro? Porque esta é a forma que você acessa conteúdos internos a uma determinada biblioteca. Então, por exemplo, Unity Engine Accessibility, Unity Engine AI, Unity Engine AMD, de AMD, o processador AMD, Android, Animations, Apple, áudio, enfim, uma infinidade de coisas. Tudo isso aqui faz parte da Unity Engine. Ou seja, são funções ou classes que possuem outras funções que ajudam você a desenvolver games. Se você quiser entender o que tem dentro de cada uma dessas seções ou partes dessa biblioteca, fique à vontade para explorar, abrir e entender quais classes, por exemplo, existem dentro da Unity Engine Rendering ou qualquer outra parte aqui dessa ferramenta. Mas o que estamos procurando, na verdade, está dentro de Assembles, Core Module, e aqui nós acharemos o Debug. Bom, é isso que estamos procurando. O debug. O debug é uma classe que permite com que você desenhe ou escreva coisas na ferramenta para que você saiba o que está acontecendo dentro do seu jogo. Bom, vamos lá, deixa eu mostrar para você na prática. Voltando aqui no código, nós temos duas funções básicas, que é start e update. E eu já mostrei para você que o start, voltando aqui na estrutura básica do nosso script, nós temos o start e o update. E eu havia mencionado que o start roda uma vez e o update roda a cada frame, mas nós não vimos isso ainda. Então como que nós sabemos disso? Veja bem, eu vou então escrever uma mensagem na Unity para você entender esse comportamento. Se você escrever a classe debug e log, esta é a função de logar coisas. Então logs a message to Unity Console. Então a seção do console, que ainda não falamos ou nem mexemos, é a parte onde você vai escrever essa mensagem. Então se você escrever debug log, e aqui você precisa passar o quê? Um objeto. Tudo no C# é um objeto, tá? Utilizando o processo de herança. Portanto, do mesmo jeito que esse MyScript é um monobehavior, tudo na Unity é um object no fim das contas. Então aqui você pode passar um object que ele vai ser transformado numa mensagem. Eu sei que é um pouco confuso e exige um pouco mais de conhecimento em linguagens orientadas a objetos, mas acredite que aos poucos você vai absorver essas informações. Mas aqui nós podemos passar então uma mensagem, já que podemos passar qualquer coisa que seja um objeto. Então aqui o que eu recomendo é que você faça por agora é você utilizar strings. Porque strings são mensagens, são textos. E como que nós passamos strings? Você abre aspas duplas e escreve uma mensagem. Esta é a função start. E termina essas sentenças com ponto e vírgula. Declaração de variáveis e sentenças terminam com ponto e vírgula. Exceto a maioria das estruturas nas quais você abre chaves, mas tem algumas exceções também. Então, mas não se preocupe, põe ponto e vírgula no final das coisas. Ok. Então, se eu salvar esse script e rodar na Unity, nada vai acontecer. Por quê? Esse meu script, apesar dele existir, ele ainda não está atrelado a um GameObject. E aí uma informação muito importante é que você precisa criar um GameObject para que esse script funcione. Então o que nós vamos fazer aqui é criar um GameObject de vazio,
que ele não tem forma, não tem nada. Vou só colocar na posição 00 por via das dúvidas e atribuir a este GameObject o meu script, que vai ser myScript. Esse script passa a ter vida. Veja, se você der o play, agora a mensagem que escrevemos, esta é a função start, aparece aqui. Beleza, vamos voltar no script. Se você escrever essa mesma mensagem no update, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, na verdade eu quero só trocar aqui que seja, esta é a função update. Salvar, voltar lá. Veja, olha só o que acontece. Você está vendo que está aqui piscando, o Unity ele alterna entre um cinza claro e um cinza escuro só para nós vermos que estão aparecendo muitas mensagens. Aqui tem um número de quantas mensagens foram escritas, olha só, mais de 999. Há um botão aqui que chama Collapse. Quando as mensagens são iguais, elas ficam todas agrupadas. Então, olha só, aqui eu tenho já 5.500. Por quê? Esta mensagem está sendo escrita a cada frame do meu game. Como eu não tenho nada rodando, ele está rodando com a capacidade máxima de frames. E aí já chegou a 8.000, 9.000, enfim. Então, essa mensagem nunca irá parar de ser escrita porque ela está dentro do update. Então, vamos só interromper aqui. Então, por exemplo, se você tiver uma variável que seja contador, counter, e começa em 0. E eu quero que a cada frame esse contador seja incrementado em 1 e eu escreva no debug log. Então vamos lá. Dentro do debug log eu vou escrever, esta é a função update, counter, e você pode utilizar variáveis em strings de duas formas. Ou você pode concatená-las com o mais na frente, e aí você pode escrever aqui counter. Ele vai transformar esse counter em string e anexar logo depois aqui do counter. Depois eu explico a outra maneira. Tá? E logo em seguida eu preciso incrementar, então eu vou fazer o seguinte, counter recebe counter mais 1, ou seja, se o counter é 0, ele vai receber 0 mais 1, e na próxima vez que ele chegar aqui ele vai ser 1, receber 1 mais 1, que seria 2 e assim por diante. Uma outra forma de escrever isso aqui de uma maneira mais simples, que é utilizando um Sugar Syntax, que é simplesmente escrever counter mais mais. Essa é a forma de você escrever aquela mesma sentença. Então não esqueça ponto e vírgula, salva, vamos lá no script, vamos lá na Unity. Então olha só o que acontece. Agora eu tenho um número que vai dizendo para mim qual é, de certa forma, o frame no qual eu estou logando, né? Porque o contador está sendo incrementado a cada frame. O collapse, ele nem funciona mais, porque como eu tenho um número se alterando a cada frame, as mensagens são todas diferentes umas das outras. Então elas não se agrupam nesse caso. E aqui, esta é a maneira que nós vemos como funcionam as funções. Então, se você quiser utilizar outras funções na Unity, e no futuro vamos utilizá-las, você pode utilizar, por exemplo, o debug log para verificar se o código está passando em determinado ponto. Porque, claro que entenderemos logo a seguir como fazer a depuração de um código mais complexo, como você colocar breakpoints e travar o código em determinado ponto. Mas, eventualmente, quando você tem funções dentro do update ou estruturas dentro do update que acontecem muitas vezes, é muito difícil você depurar ou travar o código para você verificar o acontecimento dentro do update. Então o debug log ele faz sentido e ele é muito útil para esses casos. Uma última coisa antes de encerrarmos é que aqui você observou, isso aqui é uma string. E aqui nós chamamos de variáveis implícitas. Porque na verdade, quando você escreve uma mensagem, essa mensagem é guardada na memória como qualquer variável. Só que ela só existe no momento em que você faz a chamada debug log, e quando ele retorna dessa chamada, essa variável deixa de existir. Então é uma variável implícita, mas essa mesma informação que agora é implícita, ela poderia estar em uma variável. E aí, ao invés de você ter a variável implícita, você poderia trocar isso aqui por uma variável, por exemplo. É claro que como as variáveis são diferentes, você precisa alterá-las. Daria para criar uma variável genérica e concatenar com o nome da função, mais o contador, enfim, dá para você manipular isso de uma forma bem dinâmica. No entanto, existem essas duas maneiras de você utilizar variáveis, implicitamente ou explicitamente, que é declarando. Certo? Este foi o debug log, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar curtida, isso ajuda muito o canal a crescer e divulgar esse conteúdo para demais pessoas. E fica aí ligado que logo mais tem mais vídeos ensinando você a programar na Unity. Certo? Vejo você, um abraço, valeu!